Olá, eu sou o Gustavo Estrela, sou o CEO da CPFL Energia. CPFL, uma das maiores empresas de energia do Brasil, com negócios em geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Oferecimento Samsung. Saia da mesmice com nosso dobrável Galaxy Z Fold 4 5G. Patrocínio Amazon. Vem ser um vendedor parceiro Amazon. Seu negócio voa. Quando a gente olha a nossa matriz nuclear, responde por mais ou menos 2% da matriz, o mundo hoje é 10%. Então a gente está muito abaixo de energia nuclear na comparação com o resto do mundo. A boa notícia é que eu acho que a gente tem alternativas, né, de expansão da matriz mais baratas e mais eficientes do que a nuclear. Então, eu acho que, talvez olhando aqui para o curto prazo, né, o desenho de crescimento da matriz, eu continuaria focando em energia renovável, em especial eólica e solar. O que eu acho que é importante colocar, e eu acho que o mundo dificilmente vai escapar de expandir em geração nuclear, né? A gente vê aqui os conflitos lá na Europa, da Ucrânia, a questão do gás. Então, eu acho que a Europa vai precisar investir em energia nuclear, mas eu acho que é importante colocar isso de uma forma muito pragmática e objetiva, né? Eu acho que aqui também tem muito avanço tecnológico, onde a geração nuclear ela hoje é feita de uma forma muito mais eficiente e segura do que era feita alguns anos atrás, né? Então, eu acho que é sim uma fonte a ser considerada, uma fonte que também é limpa, né? Assim, eu acho que um caso de acidente é um pouco diferente, obviamente, mas numa situação normal é uma fonte limpa de energia, né? Então, acho que realmente ela tem que ser avaliada com critério, talvez sem preconceito, né? Porque eu acho que, de fato, para alguns países, eu acho que o uso dela seria indicado. Não acho que seja o caso do Brasil, tá? Eu acho que a gente realmente tem outras alternativas, de novo, né, pensando não só na questão ambiental, mas também na questão de preço. Eu acho que a gente deve pensar no crescimento da matriz, pensando que somos um país em desenvolvimento, a variável de preço ela é fundamental para a tomada de decisão de como a gente vai crescer e expandir a nossa matriz. A gente hoje tem o nosso parque elétrico 83% de energia renovável. Quando você compara esse número com o resto do mundo, o mundo tem, na média, 27% de energia renovável, né? O mundo ainda depende muito de carvão, depende muito de gás natural, né? O Brasil hoje, dessa renovável, tem muito de hidráulica, foi feita ao longo dos últimos 30, 40 anos, né? E mais recentemente vindo com eólica e ainda mais recentemente com energia solar. Eu acho que assim, a gente tem todas as condições, né, para que a gente, quando a gente olha para frente, que a gente mantenha ou até aumente esse número de energia renovável. E por quê? São as fontes mais competitivas e o potencial de geração do Brasil é muito grande. Seja com solar, uma taxa de insolação muito alta no Brasil, seja com eólica, ainda tem uma capacidade a ser explorada enorme com energia eólica. Então, a gente tem realmente todas as condições para continuar crescendo. Qual vai ser o nosso desafio, né? O que a gente chama aqui no setor de intermitência, né? Se eu tiver um parque gerador 100% térmico, né, eu sei exatamente quando eu começo, quando eu termino a minha geração e caso isso com as minhas necessidades. Quando eu dependo de recurso natural, precisa chover, precisa ventar e precisa fazer sol, né? Então, com isso, eu trago intermitência, ou seja, eu estou gerando muito bem um parque eólico lá no Ceará, de repente para de ventar, né? E quando para de ventar, o vento não combinou com o nosso consumidor para ele consumir mais ou menos energia. O sistema tem que ter a capacidade, né, de repor essa capacidade de energia que eu não tenho mais com essa eólica, que não está ventando mais, mas que preserve a estabilidade do sistema, tá? Esse hoje é um desafio, né, que a gente já tem e que a gente vai enfrentar, né? Então, é um parque com mais instabilidade. E é por isso que é tão importante a gente ter
capacidade térmica, porque hoje o que que a gente faz? Se parar de ventar, a gente consegue entrar com uma térmica e estabilizar o parque gerador. Então, esse é um desafio. Olhando para o lado de geração. Outro desafio que a gente tem é na transmissão, né? Como é que está desenhado hoje, né? A gente tem uma capacidade de geração, né, muito forte no Nordeste, especial com eólica, mas também com solar, mas o centro de consumo está aqui na região Sul-Sudeste. Então, o nosso desafio aqui é como é que eu trago essa capacidade nova que está vindo lá do Nordeste e eu preciso trazer ela para os centros de consumo aqui do Sul-Sudeste. Aqui que entra a importância das linhas de transmissão, né? Então, isso, acho que também o Brasil também tem aqui uma situação mais confortável de ter um país praticamente todo interligado, né? E com regimes hidrológicos, né, e climáticos muito diferentes, né? Uma hora eu tenho chuva no sul, uma hora eu tenho vento no Nordeste, enfim, a gente tem essa diversidade climática que ajuda a gerenciar o parque gerador brasileiro. Então, mas são desafios que a gente realmente vai ter nessa expansão, né? Total condição de continuar com geração limpa e renovável, mas a infraestrutura, né, para gerenciar um parque cada vez mais diversificado de fontes de geração traz uma complexidade grande de operação. A nossa preocupação tem que ser com modicidade tarifária também, né? Então, vou te dar aqui um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho uma necessidade de consumo de 1 megawatt, né? Se eu tiver um parque eólico de 10 megawatts, né, para suprir esse 1 megawatt, tudo bem. Assim, dificilmente eu vou ter falta de vento em 10 megawatts que seja menor do que um que eu preciso, né? Numa relação de 1 para 10. Isso aqui vira antieconômico. Eu preciso ter uma capacidade instalada muito grande para garantir que eu vou conseguir suprir a minha necessidade, né? O que a gente defende é que isso seja balanceado, né? Então a gente consegue sim crescer com geração renovável, o máximo que a gente puder, mas é mais econômico a gente ter uma capacidade térmica disponível para aqueles poucos momentos que a gente precisa daquela capacidade adicional, né? De novo, assim, a gente está aqui ainda muito vivo na nossa memória 2021, né? De novo, a pior hidrologia dos últimos 90 anos, né? De quanto em quanto tempo a gente vai ter uma hidrologia tão ruim a ponto de precisar de todo o parque térmico como a gente precisou no passado? Até hoje, olhando para a história, a gente sabe que mudança climática, né, o futuro talvez seja diferente do que foi o passado, mas é mais deve ser mais raro ou mais improvável que a gente tenha esse uso recorrente dessas fontes térmicas, né? Então, numa situação como essa, né, a gente entra então com um parque térmico com uma expectativa de pouca geração. A gente hoje tem em torno de 17% mais ou menos de capacidade térmica, né? Eu diria para você que a minha visão é que alguma coisa em torno de 20% a gente consiga ter um parque bem estável e com boa confiabilidade de geração. O desafio aqui é manter um percentual mais ou menos nos patamares onde a gente tem hoje, mas mais ou tão importante quanto isso é a gente ter competitividade nessas térmicas, né? Como eu falei, hoje a gente tem térmicas muito caras, né? A ideia é que a gente tenha um parque térmico mais eficiente, com energia mais barata. Quer dizer, o dia que eu precisar dessa geração, eu vou ter um custo para despachar essas térmicas bem menor do que o custo que a gente tem hoje. Esse é um desafio que a gente tem hoje, né, de preço de energia, né? Então, acho que a abertura de mercado ela tende a trazer mais competição, mais inovação, que no final do dia a expectativa é que ela também se traduza em não só produtos, mais produtos e serviços de mais qualidade, mas também com preços mais baixos. Mas acho que esse é só um dos avanços que a gente tem que promover no setor. Eu acho que hoje a discussão em relação a preço, né, ela passa por outros fatores, né? A gente viu aqui recentemente uma redução de impostos importante, né, na alíquota do ICMS. Isso traz um impacto imediato, né, no meu caso aqui, de quase 10% de redução do preço total de energia para o meu cliente final. Então, é se pensar em carga tributária, é se pensar em subsídios, né? Tem uma série de subsídios no setor hoje, que no final do dia encarecem a conta para o meu cliente final. E pensar também em expansão da matriz, né, para que a gente tenha
cada vez mais energia mais barata. Eu comentei aqui sobre foco em expansão em geração limpa e renovável. A boa notícia é que as fontes hoje mais competitivas e mais baratas de energia são exatamente as fontes renováveis, basicamente solar e eólico. Então, essa é a boa notícia. Acho que a gente consegue expandir o parque nesse sentido e trazendo modicidade tarifária. Mas, para além disso, né, o que mais que pode ser feito? Tem muito a ser feito. A gente viu ano passado, né, um despacho térmico importante para o país, né, nos livrou de um cenário de racionamento em 2021, mas com preço muito elevado. Então, se imaginar uma substituição de térmicas que são necessárias para a nossa matriz, mais térmicas com custos mais baixos, né, eu acho que pode ser também um passo importante para que a gente traga essa redução de preço que a gente espera. A gente comentou aqui de impostos, acho que uma redução de impostos é super bem-vinda, né, mas na média, a alíquota de impostos de energia elétrica no Brasil ela é substancialmente maior do que em outros países do mundo. Então, a gente ainda tem uma carga tributária muito grande. Uma série de subsídios, né, para setores específicos, que não tem milagre, né? Todo subsídio que você cria, ele é pago por alguém, né? Então, toda vez que você cria um subsídio, né, quem está fora daquele segmento vai pagar essa conta. O volume de subsídio também é muito grande, né? O que a gente tem aqui de curtíssimo prazo também pressionando tarifa? O primeiro é inflação, né? Então, de fato, a gente tem um impacto de inflação elevada nas nossas tarifas, e o último é o despacho térmico, que esse é o que acabou, né? Mas se pegar os reajustes tarifários médios desse ano de 2022, em grande medida, esse número chega a quase 70%, ele vem de custos que a gente teve no ano de 2021. Tá? Então, como é que funciona o setor? Eu tenho um despacho térmico, vamos dar aqui o exemplo, esse despacho térmico ele é pago pelas empresas, né, e repassado na tarifa no reajuste tarifário subsequente. Então, o que aconteceu? Nós pagamos o reajuste tarifário, o despacho térmico elevado do ano passado, né, e a gente repassou isso na tarifa ao longo desse ano de 2022. 70% do aumento que aconteceu em 2022, ele foi ocasionado por essas despesas que nós tivemos em 2021. Qual é a boa notícia aqui? Que em 2023, quando eu olhar para trás, o que aconteceu em 2022, eu não vou ter esse despacho térmico mais. Então, esse repasse potencial de custo não vai acontecer em 2023. Essa é a boa notícia, né? Mas a tarifa continua elevada, ainda reflexo do que aconteceu em 2021. Quando a gente fala de ação estrutural, eu acho que aqui cabe muito esse exemplo. Então, é fundamental que a gente tenha térmica, fundamental, né? Nos livrou do racionamento em 2021. Agora, a gente tem térmicas hoje a 1.300, 1.500, R$ 2.000 o megawatt-hora, né? Se eu substituir esse parque térmico, né, por térmicas de R$ 300, R$ 400 o megawatt-hora, você concorda que numa situação de crise, como a gente teve ano passado, o meu custo térmico seria muito menor, né? Você não faz isso da noite para o dia. Você precisa fazer uma troca, uma substituição de térmicas. Isso aqui vai ao longo do tempo. Essa é uma das ações estruturantes que a gente precisa fazer e endereçar para que nos próximos anos, quando tiver uma situação como a gente teve em 2021, e aqui a gente está sujeito a ter uma situação como essa, diria todo ano, a gente está falando aqui basicamente de hidrologia, né? A gente hoje já tem uma matriz mais diversificada, mas ainda 65% da nossa matriz é hidráulica, né? Então, se não chover, ou não chover no lugar correto, a gente vai ter sim pressão em cima de tarifa. Então é importante que a gente tenha esse backup, né, esse parque térmico de maneira com tarifas mais competitivas. A educação, acho que talvez seja o nosso grande desafio, né, mas quando a gente olha para frente, pensar aqui não só na questão social, mas também na questão de desenvolvimento do país, eu acho que o pilar fundamental é o tema da educação. A gente ainda tem muito a fazer, mais crianças nas escolas e especialmente escolas de melhor qualidade. Então, acho que esse talvez seja o primeiro pilar, né? O segundo, né, criar um ambiente de investimento, né? Eu falo aqui de um setor regulado, né, onde a previsibilidade ela é muito importante. Então, de fato, você ter um ambiente onde os investidores, né, os investimentos, de fato, se sintam confortáveis por uma tendência, uma visão de mais longo prazo, eu acho que é fundamental
para desenvolvimento da economia, né? E eu acho que o setor público ele tem um papel fundamental aqui, né, de fomentar, né, e de liderar esse processo de mudança. Então, eu acho que buscar mais produtividade e qualidade na gestão pública é fundamental para que, de fato, todos esses elos se encaixem e o país consiga crescer. Eu acho que a gente hoje tem talvez a principal agenda de hoje é o processo de abertura de mercado, né? Então, acho que isso aqui é fundamental. Combinado com ele, vem a necessidade de incorporação de tecnologia, né, no setor de forma geral, e que a gente continue com o foco em energia limpa e renovável. Acho que essa é talvez uma demanda mundial. Acho que o Brasil sai muito na frente, né, nessa demanda, mas é importante que a gente mantenha o foco para que a gente continue crescendo a nossa matriz. Isso é possível fazer. Acho que essa é a boa notícia, que a gente continue seguindo aqui com o foco em energia limpa e renovável. Eu acho que hoje a gente tem uma agenda, né, em que o papel e a importância do nosso cliente ele é cada vez maior, e um cliente que demanda muito mais, demanda mais qualidade, demanda mais oferta de produtos e serviços. E eu entendo que para que de fato esse cliente possa ser atendido da forma como ele merece e ele deseja, a gente precisa ter um ambiente aberto, um ambiente competitivo, um ambiente onde outras empresas ofereçam mais produtos, mais serviços, estabeleça essa competição, né, para que a gente promova o desenvolvimento. A gente hoje tem essa agenda, né, de abertura de mercado. Essa abertura começou lá em 2003, né, hoje, basicamente, os grandes clientes industriais e comerciais podem ser livres. A perspectiva é que haja uma abertura completa do mercado, para que um cliente, no limite até o cliente residencial, ele possa acessar esse mercado livre e aí sim ter acesso a esses outros produtos e serviços. Então, essa é a agenda hoje do setor, né? É claro que isso tem que ser feito de uma forma, eu diria, planejada e organizada. O setor elétrico é um setor com uma tecnicidade muito grande, então qualquer movimento importante de mudança no setor, ele deve ser feito de uma forma muito organizada e planejada, né? A abertura de mercado, eu acho que é um movimento incontestável, o mundo inteiro já faz isso, então o Brasil também precisa avançar na abertura de mercado, mas que ela seja feita de uma forma organizada. A gente hoje tem um projeto de lei em tramitação, que é o PL 414, né, que ele de fato reúne, na minha visão, todas as condições necessárias para que a gente realmente possa fazer esse processo de abertura de uma forma organizada, sem trazer impactos negativos, né, para o mercado. E quando eu digo mercado, não só as empresas, mas também o nosso cliente final, né, para que de fato a gente possa fazer isso de uma forma organizada. Hoje a gente fala muito sobre a sigla ESG, e eu realmente acredito que as empresas que vão sobreviver, né, no longo prazo, e eu falo isso de uma empresa de 110 anos de história, que é a CPFL Energia, né, mas eu não tenho dúvida que para construir mais 100 anos de história, eu não tenho dúvida que a gente vai precisar realmente incorporar a nossa responsabilidade social, ambiental e também de governança na nossa estratégia de negócio. E eu diria para você que é exatamente isso que a CPFL tem feito hoje. Então, eu acho que aqui de fato, assumir um papel de protagonista, né, para que a gente realmente promova essas mudanças. A gente hoje tem uma agenda muito grande no tema ESG. Eu falo isso de uma empresa que ficou na quarta posição no ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3. É um processo extremamente concorrido, né, e exigente, que demanda muito das empresas. A CPFL ficou muito bem colocada, né, exatamente pelas práticas que nós temos. Assumimos o protagonismo, né, nesses temas aqui, incorporados à nossa estratégia de negócio. Só para te dar um exemplo, né, do que eu estou falando. A gente hoje tem um programa aqui na CPFL que chama CPFL nos hospitais, né? A gente tem aqui uma parceria com os hospitais públicos da nossa área de concessão, onde a gente instala placa solar nos hospitais para redução de consumo de energia desses hospitais, né? A gente investiu aqui nos últimos anos 150 milhões de reais, são mais de 300 hospitais beneficiados, né? E a expectativa para os próximos 3 anos, mais 140 milhões de reais de investimentos para redução
de consumo de energia. Então, aqui é só um exemplo, né, de vários outros que a gente tem aqui, de programas de apoio a esporte, à cultura, enfim, de fato, assumindo o que nós podemos fazer, né, aqui, realmente, nas comunidades do entorno, dos nossos negócios, para que a gente consiga realmente mudar essa questão social, né. A gente vai entrar agora, mais focado no tema de educação, quer dizer, como é que a gente consegue apoiar, né, a educação pública no país, né, o que a companhia pode fazer com todo o know-how, a expertise que a gente tem, para que a gente possa apoiar a educação nas nossas comunidades também. De curtíssimo prazo, o que a gente tem é um apoio à jornada complementar das escolas. Então, é, uma criança que estuda de manhã, na parte da tarde, a gente oferece é, esportes, música, né, para que mantenham as crianças na escola, continuando o processo de aprendizado, tirando eles das ruas. Então, esse aqui é o primeiro, talvez, apoio que a gente pode dar no tema de educação. A nossa missão é maior do que essa, né? Para além desse apoio complementar, né, a ideia, isso a gente ainda está avaliando, como é que a gente pode efetivamente contribuir para que a qualidade da educação que as crianças recebem seja melhor do que ela recebe hoje. Qual é o próximo passo que a gente vai dar aqui em relação a avanço tecnológico? É a instalação de medidores inteligentes, né? Eu ainda vou ler cada um dos meus clientes na casa deles, todo dia eu visito cada um deles para ler esses clientes. Quando eu tiver a medição inteligente, eu também consigo saber exatamente quais clientes que têm algum problema de fornecimento de energia, né? Também consigo oferecer muito mais eficiência para ele. Quando eu faço essa medição online do consumo dele, né, eu consigo saber qual é o perfil de consumo que ele tem. E aí que entra esses novos produtos e serviços. Ele consegue fazer uma gestão e um gerenciamento do consumo dele muito melhor do que ele faz hoje. Ele sabe exatamente qual é o período que ele consome mais, né? Então você consegue dar para ele também é uma, uma capacidade de otimização de consumo muito grande. A previsão é que a gente tenha, no futuro próximo, uma tarifa que a gente chama de oro sazonal, né? Assim como a gente já tem no cliente de alta tensão, ele tem a tarifa dele diferenciada por hora, né? Então, se pegar uma indústria no período comercial, ela tem uma tarifa mais cara do que no período da noite, por exemplo, né? Quando você tiver isso para o cliente residencial, ele também pode otimizar a conta dele, concentrando o consumo nos momentos de tarifa mais baixa. Eu só consigo fazer isso quando eu conheço o perfil de consumo dele. Então, tudo isso aqui que eu estou falando, a tecnologia já existe, é disponível, já é usada em vários países do mundo, né? A gente ainda tem um desafio aqui, eu diria, de investimento, né? Você me perguntou de investimento, né? O grupo hoje investe de 4 a 5 bilhões de reais por ano em investimento em rede. Para trocar todos os meus medidores para medidor inteligente, eu estou falando de um investimento adicional de 5 bilhões de reais. Então, isso não acontece da noite para o dia, é um investimento de porte muito grande que ele vai acontecer ao longo dos próximos anos. Mas talvez seja a grande evolução tecnológica que a gente vai ter aqui nos próximos anos. Qual?